É um prazer estar aqui. Então, quando o André estava anunciando os visitantes pela primeira vez, quase que me levantei, mas depois eu fiquei mais sossegado, porque eu iria ser apresentado. E realmente é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, mas a gente já se conhece já há algum tempo, então é um prazer estar aqui, vendo aquilo que Deus tem feito entre vocês e através de vocês. Nós vamos estudar hoje um trecho muito importante, que eu acho um dos mais importantes do livro de Atos, está aí na tela, 11, 19 a 30, e entendendo que hoje então é o aniversário, né, de 4 meses da igreja, não sei o que é boda, não sei do que, eu acho que não é boda de nada, né, mas enfim, é uma data boa para a gente relembrar aquilo que Deus tem feito, e olhar para a Bíblia para verificar o que Deus quer que a gente faça. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse texto, eu queria que, se você tivesse uma caneta aí, anotasse o seguinte: um endereço na internet para você ouvir o meu programa, o programa que a Transmundial transmite, né? É bem interessante, só que você vai ter que ter uma paciência e uma perseverança importantíssima. E essa é uma característica do cristão. Então você vai testar se você é um cristão perseverante mesmo, acompanhando o estudo que a gente faz da Bíblia. Então é o seguinte, anota aí, www, você conhece esse negócio sempre, né? Ponto, aí você coloca Transmundial. Transmundial, como eu falei, você escreve Transmundial, exatamente assim, .com.br. E aí, a qualquer hora que você acessar, você vai entrar no site da rádio, e lá você vai encontrar várias coisas, vários programas que a gente tem feito, e um deles, ou pelo menos 2 deles, são com a minha participação. Um é o Através da Bíblia, anota então para você não esquecer, Através da Bíblia. Esse programa então é esse estudo bíblico que eu faço durante 5 anos, indo desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, então meia hora por dia. Então a hora que você acessar, o melhor horário para você, ou no serviço, ou vindo para casa, indo nesse trânsito todo aí, então você tem condições, você pode abaixar também o aplicativo da rádio, então tem várias possibilidades de você me escutar e ouvir, na verdade, um estudo bíblico, né? Então, meia hora por dia, de Gênesis até Apocalipse, a gente vai intercalando um livro do Novo com um do Antigo e assim por diante, algumas vezes 2 do Antigo, porque tem mais livros do Antigo do que do Novo. Enfim, durante 5 anos você vai estudar a Bíblia comigo. O outro programa, anota aí também, por favor, é Entendendo a Bíblia. Entendendo a Bíblia. E para os 2 você pode passar um e-mail também, se correspondendo comigo e perguntando, Entendendo a Bíblia. É um programa só de perguntas e respostas. Os ouvintes têm dúvidas com relação a algum texto bíblico, eles mandam pergunta para nós, e aí nós vamos encaixando também na ordem, nessa sequência, Gênesis, depois Mateus, Marcos, Êxodo e assim por diante. A gente vai estudando e vamos tentando dirimir as dúvidas dos ouvintes. E tem sido realmente uma bênção. Estava falando agora há pouco com o André e com o Walter. Eu tive em Boa Vista há umas 2 semanas atrás, ou 2 ou 3, não lembro bem, e eu encontrei um grupo de índios macuxis, que eles têm a seguinte experiência, muito interessante. Eles conhecem a Transmundial lá no norte do país, na verdade desde de São Paulo e do sul, mas fora da capital, ela é fácil pegar em ondas curtas. Então o pessoal de interior normalmente tem aqueles rádios mais diferentes do que o nosso, que só tem FM e AM, né? Tem ondas curtas e tal, e eles conseguem sintonizar toda a programação 24 horas por dia, e eles têm uma experiência muito interessante. Eles têm metade da tribo cristã, e eles fazem culto diário, à noite.
e lá o programa passa às 7h30 da noite, uma coisa assim. Eles se reúnem numa das casas lá da tribo, e vai todo mundo para lá, todo mundo crente, né? Ou talvez alguns convidados também, e a mensagem é o programa. E aí depois eles oram, cantam e fazem oferta e tal, mas o fato é que eles estão acompanhando. Então, se você quiser ter uns amigos índios estudando a Bíblia, você pode acessar esse texto, esse programa. E tem sido uma bênção também, essas viagens todas que eu tenho feito, por isso que eu fico meio desnorteado onde que eu vou, onde que eu fui, é que a gente tem andado bastante por aí e tem sido muito legal, realmente fazendo esse trabalho que o André falou, de estar podendo ajudar irmãos, podendo ajudar líderes. Agora em Fortaleza eu tive nesse final de semana, vou estar em Manaus agora, e em Fortaleza eu vou voltar para setembro, porque exatamente vou fazer durante uma semana inteira um curso para pastores e seminaristas lá em Fortaleza. Então Deus tem nos dado esse privilégio de poder ministrar assim. Para a gente entender um pouco daquilo que a gente vai falar, que são as características de uma igreja viva, seria bom a gente dar uma olhada para o livro de Atos, tá? E o livro de Atos, você sabe que é a história da igreja. Os primeiros 30 anos da igreja são registrados pelo evangelista Lucas. Evangelista por quê? Porque ele escreveu o evangelho também. Então nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que contam a história de Jesus Cristo. E aí temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que conta exatamente o efeito daquilo que Jesus veio fazer, que foi inaugurar um novo povo de Deus, para que Deus pudesse então ter seus arautos aqui na terra para anunciar as boas novas de salvação. O povo de Israel, infelizmente, não cumpriu com o seu dever, e graças a Deus, Deus nos chamou. Nós somos aquilo que Paulo chama lá em Romanos de a oliveira enxertada. Nós fomos enxertados nesse novo povo, somos novo povo de Deus, com essa missão de proclamar o Evangelho. Então, Lucas conta do ano 30, do ano 28, 29, 30 até 61, 62, são esses 30 e poucos anos da igreja primitiva. Na verdade, não devia ser igreja primitiva, das primeiras igrejas cristãs. As cartas são as orientações apostólicas para que essas igrejas tivessem um parâmetro correto de atuar. Na verdade, você pode imaginar, é tudo uma coisa nova, né? Não tem nada, não tem nenhum referencial. Inclusive, o referencial que eles têm é o judaísmo, e o judaísmo está sendo totalmente colocado para trás. Então, é tudo novo, né? Práticas novas, ideias novas, crença nova, e a partir daí, então, nós temos que ter as cartas. E aí, nós temos isso, vai de Romanos até Judas. E aí tem o livro profético da profecia, o Apocalipse, que então nos conta aquilo que vai acontecer ainda e o que a gente está esperando muito em breve acontecer, né, se Deus assim quiser. E o livro de Atos, então, vai nos mostrar o comecinho da igreja mesmo, o comecinho da igreja, e certamente sempre é um referencial. Essa palavra que o André deu, de que nós somos esquecentes, né, é verdade. A gente se esquece rapidamente das coisas que Deus tem feito. E por isso, então, a ceia é um memorial, né? Fazer isso em memória de mim. E quando nós olhamos para a igreja como um todo, a gente tem que olhar para o livro de Atos em memória do Senhor Jesus, para a gente ver como é que a igreja deveria viver e como é que nós estamos vivendo, então, acertar, ajustar, né, o nosso andar com essas características bem interessantes. E nós temos várias características da igreja em vários textos aqui do livro de Atos. Um bem conhecido é o texto de Atos 2, 42 a 47, que você conhece bem, né? Estavam em comunhão frequente, comendo um na casa dos outros, fazendo aquilo que a gente faz também, graças a Deus,
E enquanto eles viviam dessa maneira, Deus ia fazendo o quê? Acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. E aí nós temos vários outros textos que nos mostram características da igreja. E aqui nós chegamos a um ponto do livro de Atos que nós precisamos entender o que está acontecendo. Se você quiser anotar ou estiver gravando alguma coisa aí, você tem que entender que Atos é dividido exatamente da maneira como Lucas escreveu lá no capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, eu acho que todo mundo se lembra, ou já ouviu falar, ou talvez até saiba de cor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas... Vamos falar todo mundo junto, minhas... Está errado. Pega uma caneta e anota na tua Bíblia. Meus mártires. A palavra no grego é martíria. Foi traduzida por testemunha para dar uma suavizada. Mas a ideia mesmo do Senhor Jesus é que nós estaremos agora recebendo o Espírito Santo para sermos mártires. Por quê? Porque o mundo nos odeia, porque odeia o Senhor Jesus. Portanto, crente que é crente mesmo, que é salvo de uma maneira correta, que crê de uma maneira correta, não é o crente que hoje você vê na mídia, que rejeita as tribulações, que rejeita a dificuldade, que quer prosperidade a qualquer preço. Não, o crente que é crente mesmo, ele está disposto a ser um testemunho de Jesus, e como testemunho, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Então, e aí ele continuou falando o seguinte: vocês receberão poder do Espírito Santo, ele vai vir sobre vocês, é a promessa que o Antigo Testamento tinha dado, é a promessa que eu dei, Jesus, eu dei, é a promessa que João Batista tinha dado. Então, fiquem em Jerusalém, aguardem, e vocês vão receber do céu essa promessa aí, capítulo 2, então o Espírito Santo vem. Quando Lucas começa a falar sobre isso, ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. E é interessante como ele divide o livro exatamente dessa maneira. Ele divide, então, se você quiser anotar, do capítulo 1 até o capítulo 7, o Evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, o Evangelho na Judeia e Samaria. E do capítulo 13 em diante é o Evangelho até os confins da terra. Deu para pegar aí? Então vou falar outra vez. Do 1 ao 7, Evangelho em Jerusalém. Do 8 a 12, o Evangelho na Judeia e Samaria. E também Galileia, porque é tudo ali junto, Isso é, saiu da cidade, vai para a Palestina toda, Judeia, Samaria, Galileia. E aí, do 13 em diante, aí sim é para outras nações, para todas as nações. Então nós vamos focalizar um texto aqui, que está exatamente no meio desse esboço geográfico. E nós vamos começar a pensar um pouquinho nesse texto, mas vamos lê-lo para que você entenda claramente o que Lucas está dizendo aqui. Versículo 19 do capítulo 11, então se você puder abrir a sua Bíblia, não sei qual é a sua versão, mas a minha é a revista atualizada, mas vai ser fácil de você acompanhar. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Interessante, isso daqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que é norte da África, eles foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí então eles ficaram querendo saber o que estava acontecendo, ficaram preocupados e enviaram quem? Barnabé, para ver o que estava acontecendo. 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor,
porque ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E aí partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano todo se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, agora reparem bem isso, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Imagina o efeito que teve então a presença de Paulo e Barnabé, a presença do Evangelho naquela cidade. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Mas a leitura continua até o versículo 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual de fato aconteceu, sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio é imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, vamos dar uma olhada aí nessa introdução que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Então, a igreja que Cristo fundou, além de adorar a Deus, edificar-se mutuamente, essas áreas que nós temos normalmente, ela tem por objetivo também proclamar o Evangelho a toda criatura. E Lucas vai retomar uma narrativa que aconteceu, que ele estava escrevendo lá em Atos 8. Se você puder abrir... mas eu quero só novamente ler o versículo 19 para você entender o que está acontecendo. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam, e aí a gente vai falar daqui a pouco. Então que negócio é esse de tribulação que sobreveio a Estevão? Você vai olhar lá para trás no capítulo 8, versículo 4. Mas antes de você olhar no capítulo 8, versículo 4, eu quero que você leia no capítulo 7, 60. Que é o último versículo do capítulo 7. Lembra que eu falei que o esboço de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o quê? O Evangelho em Jerusalém. E infelizmente, ou aparentemente para nós, termina o capítulo 7 numa situação de derrota. Mas não é derrota, interessante isso. Se Jesus fala que nós vamos receber o Espírito Santo para sermos mártires, a morte não é derrota, a morte é vitória. E é interessante você olhar no 7,60. Então, ajoelhando-se, isso é Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Por quê? Eles estavam apedrejando Estevão. Você lembra dessa passagem, né? Ele testemunha e tal, mas aí a turma fica muito nervosa com ele e levam ele para fora e começam a apedrejá-lo para matá-lo. E de fato aconteceu. Com essas palavras adormeceu. Adormeceu aqui não quer dizer que ele teve uma soneca. Adormeceu quer dizer que ele saiu dessa e foi para outra. Muito melhor do que essa, né? E aí tem um detalhezinho interessante. E Saulo consentia na sua morte. Agora eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 para você se encaixar nesse capítulo 8, versículo 4. Naquele dia, então, quando isso aconteceu com Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra toda a igreja em Jerusalém. Lembra que o evangelho ainda está sendo pregado só em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Quer dizer, todo mundo foi mandado embora de Jerusalém. Todo mundo que era crente, lembra que tinha se convertido 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000, todo esse pessoal cai fora daqui, nós não queremos discípulos desse tal de Cristo aí e tal, não queremos ninguém de vocês aqui, só os apóstolos ficaram. E aí eles fugiram, né? Foram embora. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele, e Saulo, novamente, ele aparece aqui, assolava a igreja, entrando pelas casas, imagina só, arrastando o pessoal para... Quem não fugiu vai ficar preso. É esse Saulo aqui, hein? E no versículo 4, nós encaixamos então agora o capítulo 11.
Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então é interessante perceber isso daqui. Em vez de ser uma derrota, né? Olha, um grande líder nosso, um diácono, um líder da nossa igreja foi apedrejado. Tem muita gente sendo presa e tem muita gente saindo de Jerusalém. Na verdade, não foi uma derrota, foi uma vitória, porque o pessoal que saiu foi fazendo o quê? Pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. E aí a gente se encaixa agora novamente no relato de Lucas, no capítulo 11, ele vai contar o que aconteceu com esse pessoal que foi disperso. O que aconteceu com esse pessoal que saiu de Jerusalém. Tudo bem? Então vamos continuar aqui para a gente ver o que temos aqui. Os cristãos dispersos, eles não se abateram com a perseguição e ao invés disso aproveitaram a oportunidade e foram pregando o evangelho. Então essa igreja viva estava localizada exatamente nesse país que você tem acompanhado essas coisas, essas notícias tão tristes. A Síria é exatamente no norte de Israel, Essa região, então, está recebendo agora a primeira igreja fora de Jerusalém. Muito bem. Tendo saído de Jerusalém por causa de Estevão, eles pregaram primeiramente só aos judeus, depois também aos que não eram judeus. Vamos entender isso daqui. O livro de Atos, por favor, entenda isso, é um livro de transição. Transição. Essa palavra tem que ser bem clara em nossas mentes, porque senão a gente vai querer copiar o que tem em Atos. E o que tem em Atos é história. História aconteceu. Você pode pegar princípios da história para aplicar em nossas vidas, aplicar na vida da igreja. Mas isso que aconteceu, aconteceu. Não se repete mais. O Espírito Santo veio uma vez, lá em Atos 2, Atos 8, e Atos 10, e Atos 19, e veio. Não vai vir toda vez, vai vir agora quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aquelas grandes manifestações, aquilo lá aconteceu como um fato histórico. Então, nós temos que entender claramente o que nós podemos apreciar, né, e receber do livro de Atos. Então, nós temos aqui uma porção de gente crente agora no Senhor Jesus, e esse pessoal tem vindo da onde? Do judaísmo. E uma das regras do judaísmo é que o judeu não pode ter comunhão com gentio, isso é, com estrangeiro, e muito menos com samaritano. Então, no capítulo 8, a gente encontra uma passagem muito interessante, quando Samaria recebe o evangelho, né? E depois, capítulo 10, quando Cornélio, sendo uma figura dos gentios, recebe também o evangelho. Isso tudo era uma barreira a ser vencida pelos judeus, mesmo crentes. Não é de uma hora para outra que isso sai, né? Esse preconceito, tá? E agora então nós temos esse texto ali no versículo 19. Alguns pregaram somente aos judeus, isso é, parentes, amigos que eram judeus, saíram de Jerusalém, mas só pregaram para os judeus. Mas outros, com a mente um pouco mais aberta, começaram a pregar para gregos, né? Quer dizer, para gentios e assim por diante. E aí, no versículo 20, nós encontramos exatamente isso daqui. Os crentes de Jerusalém, mais radicais, mais desconfiados, então enviaram o quê? Alguém para dar uma olhada em Antioquia. O que está acontecendo lá? Que história é essa de gentio também está crendo? Que movimento é esse daí? Tem uma igreja lá? O que é isso que está acontecendo? E aí enviaram quem? Enviaram Barnabé. Barnabé você conhece, até a gente canta aquele cântico, né? Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. A gente canta isso daqui? Canta, né? Então, qualquer dia vocês podem cantar e lembrar dessa mensagem. Mas lembram pelo menos de Barnabé, um cara realmente muito legal. Muito bem, esse Barnabé foi lá e ele viu que a coisa estava muito boa, né? O evangelho, pelo poder divino, estava avançando, conquistando as fronteiras, e diante desse
evangelho que vai caminhando, vai sendo vitorioso, nós temos alguma coisa para a gente olhar para nós, e o princípio que o texto nos dá é esse que está aí em amarelo, meio verde, não sei que cor que você está vendo aí, mas é o seguinte: toda igreja viva, eu acho que essa igreja batista reformada é uma igreja que pretende, e já é viva, mas pretende se continuar viva, ela deve se caracterizar por proclamar a palavra de Deus continuamente. E aí nós vamos ver então 5 características de uma igreja realmente viva. Uma igreja muito interessante, é um padrão para nós, e a gente deve adequar a nossa realidade a esses princípios que a gente vai ver aqui. Então, vamos ver aqui a primeira característica dessa igreja. A igreja que é uma igreja viva, ela se caracteriza por espalhar o evangelho mesmo quando é perseguida. Porque veja só, o que poderíamos imaginar é o seguinte: bom, nós estamos crendo em Jesus, mudamos a nossa maneira de entender as escrituras do Antigo Testamento, e ainda nós estamos sendo perseguidos. Não quero saber mais disso não, vou parar de brincar com esses negócios, vou voltar a ser judeu novamente. Tanto é que a carta aos Hebreus foi escrita exatamente para encorajar os cristãos a não voltarem para o judaísmo, a continuarem firmes, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos. Por isso que é uma carta aos Hebreus. A gente não sabe quem é o autor, mas foi uma carta escrita para os judeus. Por quê? Porque havia esse sentimento: a coisa está tão difícil que é melhor eu voltar para o lugar onde que eu estava, porque aí eu não tenho problema mais. O que estava acontecendo aqui em Antioquia é exatamente isso, né? O pessoal saiu de Jerusalém fugido, perseguido, Paulo entrando nas casas, tentando prender o pessoal, e o pessoal sai, mas olha só o que eles fizeram: eles aproveitaram a oportunidade. Eles, em vez de ficarem acuados, eles foram para frente. Eles entenderam que o evangelho é o poder de Deus, e o evangelho derruba qualquer barreira. Alguns ainda começaram a pregar somente aos judeus, aos parentes, né? Aos que tinham linhagem judaica, isso é, eram filhos de Abraão. Mas outros, graças a Deus, tiveram então uma abertura de mente e foram pregando também para outras pessoas. Imagina você o seguinte: uma família, ela expulsa de Santo André, São Bernardo, ou São Caetano, ou então de um bairro de São Paulo, é expulsa, porque não pode ficar mais ali. Então ele vai procurar quem? Ele vai procurar normalmente um parente que possa abrigá-lo, né? E aí, como é parente, é da mesma linhagem, então ele vai proclamar aquela sua fé: por que eu fui expulso? E aí vai comunicar primeiro a quem? Aos parentes, aos que têm a mesma nacionalidade. Então vamos imaginar que é uma família que veio de Minas, né? Está morando por aqui e tal, e por algum motivo então está sendo expulsa, e ele vai procurar quem? Aqueles que são seus familiares e também são mineiros, então vai pregar o evangelho ali. Agora imagina só, essa família que mora lá numa outra cidade, ela tem vizinhos, ela tem alguns amigos, e esses amigos não são mineiros, esses amigos já são hoje são daqui de São Paulo mesmo, ou vieram da Bahia, ou vieram de Pernambuco, enfim, está todo mundo junto ali. E aí o que acontece? Eles também vão proclamar o evangelho para esse pessoal, e é exatamente isso que o versículo 20 nos fala. Olha só, que o evangelho vai rompendo barreiras. Então eles foram espalhados até a Fenícia, que se você lembra do mapa mais ou menos, ou então dá uma olhada depois, Fenícia também é ao norte de Israel, Chipre é aquela ilha bonita, grande, no Mediterrâneo, e Antioquia é essa cidade bem ao norte de Israel, Antioquia da Síria, tá? Eu tenho tentado decorar, não sei se eu vou conseguir falar, não vou conseguir falar não, mas é o nome desse ditador aí, como que é? Alguém sabe o nome dele direitinho?
O Assad, é que eu queria falar todo o nome, mas o Assad já está bom, o sobrenome dele já está bom, joia. É esse daí. Ok, esse pessoal chega no norte de Israel e começa a proclamar o evangelho, primeiramente para os seus parentes judeus, mas já tem gente que tem uma cabeça um pouco mais aberta, e tem parentes também que são oriundos de outras regiões. Dá uma olhada no versículo 20. E ali tinha gente de Chipre, que é a ilha, e tinha gente do norte da África, que é Cirene, que é a atual Líbia. Então imagina só, nós temos agora uma igreja que proclama o evangelho além das fronteiras da Palestina. Já passou o evangelho por onde? Por Jerusalém, Judéia e Samaria, e está alcançando o quê? Os confins da terra. Tá bom? Então, essa é uma primeira característica, que ao invés da gente ficar acuado, ao invés da gente ficar chateado e falando, ai Deus, o que eu estou fazendo? Por que o Senhor me trata dessa maneira? Não, eu aproveito a oportunidade e vou em frente, vou proclamar o evangelho, vou abrir uma nova igreja, vou abrir um novo trabalho e vou pregar, e muita gente vai se unir ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja viva, ela não fica presa às circunstâncias. Ela olha para frente e percebe que Deus tem oportunidades especiais para as nossas vidas. E essa é uma característica que vocês devem preservar. Isso é, a hora que as coisas ficarem difíceis, vamos em frente, né? Há um provérbio chinês que fala que tem a mesma característica de crise, é a mesma palavra para oportunidade. Então, ao invés de ficarmos abatidos, podemos ir avante, porque Deus está conosco. Se as coisas estão bem acertadas, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, temos mais que ir para frente, porque Deus está conosco. Se tem coisas para a gente acertar, devemos acertar, arrumar e tal. E sabe que muitas vezes nós, evangélicos, né, nós com divisões que nós temos, né, nós muitas vezes deixamos algumas pendências lá para trás. Se isso acontecer, tem que ser acertado. Mas a vida continua e oportunidades acontecem. Tanto isso é verdade que em Atos capítulo 15, nós encontramos exatamente uma situação como essa. Lembra-se que Paulo e Barnabé estavam viajando juntos e levaram João Marcos. João Marcos deu mancada, e aí, na segunda viagem, Paulo falou, Barnabé, vamos voltar para visitar aquelas igrejas. E Barnabé falou, bom, vamos voltar, beleza, eu acho que é legal a gente confirmar a fé desse pessoal, mas vamos levar o João Marcos, ele estava com a gente na primeira viagem. Paulo falou, não, peraí, aí não. João Marcos deu mancada, não vou levar mais. E aí Barnabé falou, mas aí fica chato, porque o cara é novo, né, inexperiente, deu mancada e tal, mas vamos dar uma oportunidade. Não, Paulo foi bem firmão, não quero saber, e não foi com ele, foi com Silas. Barnabé ficou com João Marcos. Barnabé é alguém que vale a pena um dia vocês estudarem muito a vida dele. É um cristão fora de série. E ele pega João Marcos e vai viajar com ele, discipula João Marcos. E é interessante que Paulo depois, lá no final do seu ministério, quando ele escreve a sua segunda carta e última carta para Timóteo, ele fala, olha, eu estou morrendo, Deus está me falando que eu vou morrer, e eu queria que você estivesse aqui comigo. Somente Lucas está comigo. Mas sabe o que eu queria também, Timóteo? Eu queria que você trouxesse Marcos. Por quê? Porque ele é muito útil para mim no ministério. Paulo agora reconhece o bom trabalho que Barnabé fez com João Marcos. E aí então nós temos essa maneira tão especial da gente perceber que muitas vezes uma divisão não é uma coisa prejudicial, é uma coisa até boa, porque nós tivemos ali então duas equipes missionárias, Barnabé e João Marcos, Paulo e Silas, e nós tivemos o quê? Um treinamento de alguém, que é João Marcos. Deixa eu dar um toque aqui para vocês.
ele foi tão bem treinado com Barnabé, que depois ele foi auxiliar de Pedro e foi auxiliar do próprio Paulo. A gente vê isso lá em Colossenses. Mas fora isso, sabe quem é João Marcos? João Marcos é o autor do primeiro evangelho escrito. É esse menino que deu mancada. Esse cara que escreveu o primeiro evangelho, do qual Mateus e Lucas pegaram pelo menos 90%. Dá para a gente entender que Deus faz algumas coisas tão interessantes, e aquilo que a gente pensa que é ruim, que é derrota, Deus faz as coisas mudarem completamente e ser uma bênção para o reino de Deus. Então, essa divisão que houve entre Paulo e Barnabé, para Deus foi nada. Se está tudo acertado, vamos em frente. E assim é uma outra possibilidade de mais pessoas conhecerem o Evangelho. Uma igreja viva não fica presa, restrita por causa das circunstâncias. Ela vai em frente, ela não deixa se dominar pelas circunstâncias, mas vai em frente. Ela, mesmo na hora difícil, na perseguição, na dificuldade, ela proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda característica dessa igreja é que ela expressa o poder de Deus. Uma igreja viva, ela vive realmente o poder de Deus. O poder de Deus é uma constante na vida da igreja. Na vida da igreja não quer dizer na vida do prédio, na vida dos membros da igreja. O poder de Deus é marca fundamental. E olha o que diz aqui no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão de Deus, ela pode estar sobre nós para nos abençoar ou para nos disciplinar. E graças a Deus, quando ela está conosco também para nos disciplinar, porque significa que nós somos filhos. Se Deus não nos disciplinasse, significaria que nós não éramos filhos, nós não somos filhos. Mas quando Ele ainda vem para trabalhar conosco, é que Ele quer que a nossa vida seja arrumada, e aí para que nós possamos servi-lo de uma maneira mais correta. Mas a mão de Deus também está sobre nós para derramar bênçãos, para nos abençoar. Essa ideia do Novo Testamento é muito interessante, e aqui a gente pode resgatar um pouco disso daqui. Essa ideia de impor as mãos é a ideia de que, olha, eu estou com você, eu estou solidário à tua causa, você pode contar comigo. E quando Lucas escreve exatamente essa frase, que a mão de Deus está sobre aquela igreja, ele está dizendo exatamente isso, que a mão de Deus estava operando maravilhosamente sobre eles, abençoando aqueles irmãos, abençoando o ministério, abençoando essa igreja que era viva, abençoando aqueles irmãos que tinham saído de uma situação tremendamente difícil, expulsos de Jerusalém, ou então presos. Imagina só uma família, né, de uma hora para outra, tem que sair de Jerusalém, tem que sair da sua propriedade, tem que sair da sua casa. A boa mão de Deus estava sobre eles. Quando a gente olha para o capítulo 2, e a gente também percebe essas características naquela igreja, lá em Jerusalém, a gente vê exatamente isso. Quando a mão de Deus está sobre nós, há temor. A nossa vida é uma vida de santidade, de piedade, uma vida em que a presença de Deus se faz constante, ela é percebida. E aí é a questão de vocês se perguntarem, de nós nos perguntarmos, realmente Deus está presente em nossas vidas? Nós vemos a ação de Deus em nossas vidas, nas nossas vidas particulares, nas nossas vidas como família. O que Deus tem feito? Como é que nós temos reagido a isso? Que provas que você tem de que a mão de Deus está com você? Que provas que a Igreja Batista Reformada tem de que a boa mão de Deus está sobre vocês? São questões que valeriam a pena ser respondidas. Feita uma análise, a gente vai ver que a boa mão de Deus está sempre disposta a nos abençoar. Há um texto lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz o seguinte:
que a mão de Deus, a mão do Senhor, não está encolhida para que não possa abençoar. Não, Ele está com seus braços abertos. E a ideia é que Deus quer nos abençoar. O que falta muitas vezes é a gente recorrer a Deus. Vamos abrir lá em Isaías, porque é um texto muito interessante. Isaías 59, 1 e 2. Tem até um apelo para nós percebermos o que é que Deus quer, na verdade, e por que muitas vezes Ele não nos abençoa ainda mais. 59, 1 e 2, por favor, Isaías. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Agora, preste bem atenção no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o nosso Deus e o vosso Deus. E os vossos pecados, os nossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, de nós, para que não vos ouça. O problema muitas vezes é que a boa mão de Deus está estendida para nos abençoar, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem então um tipo de uma barreira, né? Cria uma barreira entre nós e Deus, e aí as nossas orações não passam do teto, tá certo? E aí então Deus fica impedido de nos abençoar por causa nossa, por causa dos nossos pecados. Então temos que olhar bem para isso. A boa mão de Deus está à nossa disposição, porque Ele quer que nós preguemos o Evangelho, Ele quer que nós nos edifiquemos, Ele quer que o seu nome seja honrado e glorificado. A questão é que muitas vezes isso não acontece por nossa própria culpa, e a igreja viva então vai olhar e vai perceber, então essa fé, a crença brotava do coração daqueles que ouviam a palavra, porque eles estavam andando corretamente, anunciando, vencendo barreiras, e aí proclamando o verdadeiro Evangelho. Terceira característica dessa igreja viva é que é uma igreja que se expande, que cresce com a presença de Deus. Versículos 22, 23 e 24, eu leio novamente. A notícia então a respeito, agora veja só, naquele tempo não tinha internet, não tinha, quais são os outros meios mais rápidos de comunicação? Celular, torpedo, né? Imagina Pedro receber um torpedo. Nossa, que coisa, o que está acontecendo lá em Antioquia? O que está acontecendo? Não tinha nada disso, mas a situação lá em Antioquia foi tão especial que rapidamente a notícia chegou até Jerusalém. A gente fala que não tem fofoca no meio da igreja? Tem sim, aqui é uma fofoca santa, aqui, né? A notícia chegou lá em Jerusalém, pessoal, olha, está acontecendo alguma coisa lá em Antioquia, porque tem gente crendo em Jesus. O pessoal ficou meio espantado, o que é? O que está acontecendo lá? Porque você tem que lembrar que no capítulo 10, Pedro já tinha pregado lá para o Cornélio em Cesareia, que é exatamente na região de Samaria. Tá? Judéia e Samaria. Então é o segundo período, né, que Lucas divide o seu livro de Atos. E agora em Antioquia já é além de Samaria, é uma outra nação, é a Antioquia da Síria. Aí Pedro fala, então precisamos dar uma olhada. Quem que nós vamos escolher? E aí eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, quem que eles escolheram? Barnabé. Quem era Barnabé? Vamos dar uma olhada nas características dele. Ele era um homem o quê? Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem cheio de fé é um homem que crê no poder de Deus, um homem que crê no poder do Evangelho. O Evangelho transforma as vidas. Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que recebeu o Espírito Santo no dia da sua conversão e agora a vida dele é dirigida pelo Espírito Santo. Mas um homem bom significa o quê? Na prática, é ser uma pessoa bondosa. E Barnabé é a ilustração de uma pessoa bondosa. Virem algumas páginas, por favor, e abram lá no capítulo 4, versículo 36 e 37 do livro de Atos.
E você vai ver o que esse Barnabé fazia. Esse cara era realmente uma bênção. Um homem despojado, um homem desprendido. No capítulo 4 nós temos outras características de uma igreja bem legal e tal. Veja lá no versículo 32, né? Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas, e assim por diante. E aí no 36, olha só, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ele era levita, natural de Chipre. Então, era um filho de Abraão, da descendência de Abraão, da tribo de Levi, mas só que ele tinha nascido na ilha de Chipre. Tudo bem? Olha só, como tivesse um campo, como tivesse um terreno, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso é prova de que ele era alguém realmente bondoso de coração. Vendo a necessidade dos irmãos, ele simplesmente se desfez do seu campo, do seu terreno, e deu oferta para que os apóstolos administrassem para aqueles que tinham necessidade. É interessante, só fazendo uma brincadeira aqui, mas levando a coisa muito a sério, os apóstolos daquele tempo pegavam o dinheiro e distribuíam para os pobres. Já entenderam o que eu quero dizer? Não. Os apóstolos de hoje pegam dinheiro, desculpe, vocês sabem o resto, o que eles estão fazendo, né? Eles já tinham para cá, já tinham para lá, mansão em Campo Jordão, etc, etc, etc. Interessante, né? É bem diferente, né? O relato bíblico do relato dos nossos dias. Mas todo mundo está com o nome de Jesus sendo pronunciado e o cargo de apóstolo, né? Muito bem, mas o Barnabé aqui não é apóstolo, né? É um cara simplesmente comum, um cristão sério, cheio de espírito. E ele viu a graça de Deus lá em Antioquia. Então, ele se interessou pelos novos irmãos, tá? Ele viu que aquele pessoal estava precisando do quê? De doutrina. Era uma igreja nova. Então, o negócio aqui, o que é? É doutrinar, é ensinar, é pregar a verdadeira e sólida doutrina, para não ter desvios. Então, o que Barnabé fez? Viu a graça de Deus e se alegrou. Essa palavrinha na minha versão, no versículo 23, que a minha versão é a revista atualizada. Eu acho que na NVI ele estava encorajando, né? No versículo 23, ele se alegrou e encorajava todos que com firmeza permanecessem no Senhor. A minha versão fala assim, exortava. Essa palavra precisa ser bem entendida. Se você tiver a revista atualizada, você vai ver muitas vezes a palavra exortação, o verbo, né, o substantivo exortação. Por favor, exortar no grego quer dizer encorajar, incentivar, apoiar. A tradução da NVI é mais feliz nesse texto. Fala que Barnabé chegou lá e ele simplesmente falou, pessoal, beleza, é isso daí, vamos em frente. Olha, o negócio é o seguinte, salvação é pela fé, salvação é pela graça, vamos continuar, Jesus é filho de Deus, mas é o próprio Deus encarnado. Quer dizer, ele foi dando base doutrinária para aquele pessoal que estava crendo, né? Então ele se interessou pelos novos crentes, ele estava realmente discipulando aquela igreja. Ele encorajou a permanência no Senhor. Embora seja difícil, embora muitas vezes haja obstáculos, nós cristãos somos aqueles que perseveram, nós não desistimos. Essa é uma característica do cristianismo. A gente não fica vira e mexe para lá e para cá e não tem perda de salvação e toda hora, não dá, vou voltar para o mundo. Aqui é mais fácil. Depois, me arrependi, vou voltar. Não tem isso. O cristão fica firme, permanece, e Barnabé encorajou o pessoal a ficar firme, permanecendo no Senhor. E Barnabé fez uma coisa mais ousada, porque ele era um homem bom, cheio de espírito e cheio de fé. Ele também o quê? Evangelizou. Muita gente se uniu ao Senhor. Veja o resultado de alguém que está disposto nas mãos de Deus.
A igreja lá em Jerusalém, quando ela soube do evangelho em Antioquia, ela fez uma pesquisa entre os apóstolos lá. Pessoal, quem que a gente vai mandar para Antioquia? Podia mandar esse, mandar aquele e tal. Não, olha só, tem o seu Josézinho lá, o Zezinho, o levita. É aquele que você deu o apelido de Barnabé. Barnabé é apelido só. Por que você deu o apelido de Barnabé? Porque o cara tem o dom de encorajamento, o cara tem o dom de consolo. Então é esse que nós vamos levar. Vamos mandar ele para verificar o que está acontecendo. E embora ele tenha um dom de conforto, de consolo, quando ele chega lá e vê a obra de Deus, Deus o usa para que mais pessoas se convertam ao evangelho. Muita gente se agrupou àquela igreja e aquela igreja estava crescendo, e Barnabé foi um dos pastores, foi um dos líderes da igreja. Terceira característica então dessa igreja é uma igreja que se expande, que cresce, né? À medida que o Senhor é presente na vida das pessoas e na vida da própria igreja. Uma quarta característica é que a igreja executa os planos de Deus. E os planos de Deus aqui são muito interessantes. Muito interessantes. Cristianismo não tem carreira solo. Cristianismo é para ser vivido em comunidade, em parcerias, em comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque a própria crença que nós temos em Deus já nos mostra que Deus é trino. Não é um único Deus, é um único Deus em 3 pessoas. Quando Jesus ora lá em João 17, que ele está se despedindo, ele pede o seguinte: Pai, que eles sejam um, assim como o quê? Eu sou um contigo e com o Espírito. Então é essa comunhão, é essa unidade. E aqui o que nós encontramos é o plano de Deus sendo efetivado na vida dessa igreja. Olha só, muitas vezes quando nós temos um ministério na igreja, ou quando nós iniciamos uma igreja e tal, a gente pensa que, então eu que comecei, eu que sou o rei aqui, esse aqui é meu reininho e ninguém põe a mão. Não, por favor, não. Quando Jesus começou a trabalhar, ele enviou os discípulos. Como que ele enviou os discípulos? De 2 em 2. De 2 em 2. Tanto os 12 uma vez, como também os 70. Ele mandou 35 duplas e mandou 6 duplas. Por quê? Porque cristianismo não tem carreira solo. Liderança da igreja não é de uma única pessoa. Um dos grandes problemas nossos, na maioria das igrejas, é que tem um pastor, né? Tem um ungido. Então, se o ungido não está lá na porta para cumprimentar e não dá a bênção da semana, o cara sai meio, né? Não tem nada disso. Corpo de Cristo, temos dons diferentes, mas é o corpo de Cristo. Nós nos abençoamos mutuamente, nós nos edificamos mutuamente. Os dons de Efésios, capítulo 4, versículo 11, são dons para a liderança da igreja. O que temos ali? Profeta, evangelista, pastor, apóstolo e mestre. São 5 dons. Não é para a igreja ser dirigida por um homem só. E Barnabé podia ter falado: puxa, realmente, olha, Pedro e João e os apóstolos foram joias, me escolheram e eu sou o cara. Aqui em Antioquia ninguém mais põe a mão, é minha igreja. Eu que estou fazendo essa igreja crescer. O que é isso? Barnabé não pensou assim. Sabe o que ele fez? Dá uma olhadinha aí no versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso. À procura de quem? Daquele cara que tinha lá no capítulo 8, feito o quê? Vibrado com a morte de Estevão. Aquele cara que estava prendendo os crentes. Só que no capítulo 9 ele foi completamente transformado pelo poder do Evangelho.
Esse Saulo agora seria Paulo. E é interessante quando a gente lê todo o texto do livro de Atos. O livro de Atos é um livro fascinante, né? E ele percebe, ele chega em Damasco, que era para prender o pessoal, ele chega lá pregando Jesus. Imagina só que coisa maluca, né? E a turma fica ressabiada. E ele vai para Jerusalém. E ele veio de Jerusalém com cartas para prender o pessoal lá em Damasco. Mas ele chega de volta em Jerusalém pregando Jesus. A turma fica completamente desacursoada. Só que Barnabé fala, não, peraí, esse pessoal, esse aqui teve uma experiência genuína. E ele compra a briga de Barnabé, de Paulo, e ele então começa a discipular. E até a distância, depois que Paulo começa a pregar e a turma quer matá-lo, eles falam, Paulo, agora vai lá para Tarso outra vez, você vai ter um tempo de discipulado direto com Jesus, e certamente ali é que Paulo tem aquelas visões especiais. E nesse momento, já em Antioquia, Barnabé se lembra dele e fala, olha, agora é a hora de Paulo começar a trabalhar. E livremente, sem ninguém pedir, certamente orientado pelo Espírito Santo, ele vai para Tarso em busca de Paulo, de Saulo. Por quê? Ele falou, olha, tem muita coisa acontecendo aqui em Antioquia, eu sozinho não dou conta, eu vou repartir o meu ministério. Gente, quantos pastores estão aí se acabando porque não querem repartir o ministério, porque o ministério é dele. E aí, meu amigo, quem sofre é a obra de Deus, e com certeza quem sofre é ele, e com certeza absoluta quem sofre é a família dele. Vocês que conhecem um pouquinho de história da igreja, de vida de igreja, vocês sabem isso daí, é uma verdade. Barnabé foi simplesmente alguém despojado, falou, olha, tem muita coisa para mim fazer aqui, desculpe a expressão, mas uma expressão bem conhecida, tem muita areia para o meu caminhãozinho, eu vou chamar alguém para me ajudar. E foi lá e buscou Paulo. E agora, olha que resultado. Quando nós cumprimos o plano de Deus, olha que resultado. Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou ele para Antioquia. Agora, perceba o seguinte, por todo um ano, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? Numerosa multidão. Aquele pessoal que tinha crido com Barnabé agora eram discípulos. E agora, olha o efeito. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. É um efeito maravilhoso ou não? Com certeza, com certeza. Porque Barnabé abriu mão de ser o titular, de ser o cara principal, o trabalho pôde ser muito melhor desenvolvido, e foi desenvolvido de tal maneira que a turma começou a apelidar eles de cristãos. Imagina lá em Antioquia, uma revolução na cidade. E a turma falava, o que está acontecendo naquela rua lá? Aquela casa toda hora está cheia de gente. E tem mais casas aqui pela cidade, tem um pessoal estranho. O que está acontecendo? O que eles estão falando? Só falam de um tal de Cristo. Esses caras, nem sei o que são. Parecem uns cristãos. O primeiro nome foi dado dessa maneira. Não foi um elogio, foi um tipo de uma pilhéria. E na verdade, esse nome, graças a Deus, pegou. E esse nome é que você carrega, que eu carrego. Espero que estejamos carregando e fazendo bem, um bom uso dele. Pela primeira vez, aconteceu o quê? Da turma ser chamada de cristãos. Isso é pequenos cristos. Pequenos cristos. Já imaginou isso daí? Isso por quê? Porque Barnabé era um cara de visão, Barnabé abriu o ministério para Paulo, e aí os dois puderam ministrar de uma maneira muito especial. Quarta característica dessa igreja, é uma igreja que executa os planos de Deus. O plano de Deus é que a gente esteja trabalhando sempre em conjunto. E aí chegando na quinta e última característica, que é uma igreja que se caracteriza por exteriorizar, por praticar o amor. É interessante essa passagem aqui no versículo 27 até 30. Chega lá em Antioquia,
porque Antioquia agora virou a igreja da vez, né? A grande e famosa igreja de Antioquia. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E chega lá um profeta. Um outro detalhe, só para a gente só ficar com isso na cabeça, veja que interessante, né? Temos um homem, que é Barnabé, que tem o dom de exortação, de consolo. Temos um Paulo, que foi chamado, que é um homem de evangelização, de apóstolo, de começar trabalhos novos. E temos agora um profeta. Veja só os dons, né? Chega esse profeta Ágabo e fala o seguinte: pessoal, Deus tem me mostrado que nós vamos ter uma época de muita dificuldade, muita fome vai acontecer, e seria interessante que a gente pudesse se preparar. Agora, a minha pergunta que vocês devem fazer também é a seguinte: por que Jerusalém iria passar fome? Por que Jerusalém ia passar necessidade? Se vocês se lembram do capítulo 2, o que eles fizeram? Eles venderam as suas propriedades, lembra? E deram as coisas para a igreja distribuir entre todos. Então imagina só, o poder aquisitivo de todos ficou igual, mas ficou um poder aquisitivo o quê? Para menor. A média ficou um pouco menor, concordam comigo ou não? Então o que aconteceu? Chega numa situação dessa, a turma está com dificuldade. Todo o pessoal está com dificuldade. O que aconteceu aqui? Nós temos uma igreja que ama de fato e de verdade. Ela, percebendo isso, só por essa palavra de Ágabo, elas falaram: não, então nós precisamos ajudar. Esse pessoal veio trazer a mensagem do Evangelho que mudou as nossas vidas. O que nós temos que fazer? Pelo menos vamos ajudá-los materialmente. Já que eles nos abençoaram espiritualmente, vamos fazer alguma coisa materialmente para eles. E essa igreja então, que é uma igreja viva, se demonstrou muito prática nesse fator. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Quando Barnabé e Saulo foram para Jerusalém, para contar como é que estava aquela igreja de Antioquia, eles levaram mantimentos, levaram grana para poder abençoar aqueles irmãos que estavam passando necessidade lá em Jerusalém. Uma igreja nova, uma igreja que demonstrou amor prático. Porque é muito fácil falar: não, deixa comigo, vou orar por você. O cara muitas vezes não está precisando de oração. O cara precisa de dinheiro. O cara precisa de cesta básica. A maneira pela qual eu vou demonstrar amor é quando eu ajudo ele na sua necessidade. 1 João, o apóstolo João diz o seguinte: não amemos de boca e de palavra, mas amemos de fato e de verdade. É fácil falar que a gente vai orar por alguém. Parece que é mais difícil a gente puxar alguma coisa aqui do bolso. Seja o cartão, seja o talão de cheque, seja a grana mesmo, mas o fato é que pessoas precisam disso daí. Muito bem. O que é que nós temos feito para que a nossa igreja apresente essas características? Jesus disse certa vez que se formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Estamos dispostos realmente a partilhar o nosso ministério? O ministério não é de um, de outro aqui, é de toda a igreja, de todos vocês que se reúnem aqui. O ministério é da igreja, né? Só quando proclamamos o Evangelho, aproveitamos as oportunidades, só quando a gente faz isso, é que Deus realmente vai nos abençoar e vai nos fazer sermos uma igreja realmente viva. Que as características da nossa igreja possam fazer diferença nesse mundo e que o pessoal realmente nos identifique como cristãos. Ontem à noite eu passei por aqui porque eu não sabia o caminho, então eu vim, já para não me perder, eu vim, a gente estava andando aí pela rua, então eu vim e vi aqui, e eu já olhando de fora eu falei: puxa, muito bonita. Hoje eu cheguei, vi o templo muito bonito, chama atenção. Mas eu espero que a turma aí do bairro
não fique olhando só para a beleza do templo. Que a turma possa ver na vida dos irmãos um verdadeiro cristianismo. Que essa igreja possa, de fato, mostrar que é uma igreja viva, que é uma igreja que realmente proclama a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Amém? Que Deus nos abençoe.